As máquinas síncronas são um tipo de máquina de corrente alternada das mais utilizadas por nós, pela civilização atual. Na verdade, a maior parte dos geradores de corrente alternada são máquinas síncronas, são geradores síncronos. Mas a máquina síncrona também pode ser utilizada como motor e ainda como compensador de reativos, se no caso de gerador ela não fornecer potência ativa ou no caso de motor não haver carga no seu eixo. As máquinas síncronas, no caso de motores, têm uma vantagem em termos de eficiência em relação aos motores de indução, mas são muito pouco utilizadas, ou melhor dizendo, são dedicadas para trabalhos mais especiais, uma vez que eles só produzem torque se estiverem na velocidade síncrona. E essa é uma das características, e daí o nome máquina síncrona. Ela vai depender da velocidade do eixo, sempre sendo motor e gerador, especificamente com o gerador, a frequência que gerará dependerá da velocidade do eixo e do número de polos. Como motor, para que atue, é necessário que por outros meios ela seja levada até a velocidade síncrona ou muito próxima disto. Em termos de circuito, as máquinas síncronas possuem campo e armadura. Diferente das máquinas de corrente contínua, na maior parte dos casos, o campo fica sempre na parte rotórica da máquina, enquanto que a armadura fica no estator, na parte fixa. O campo é alimentado em corrente contínua ou é inserido no mesmo um ímã permanente, conjunto de ímãs permanentes. Como funciona o motor, como gerador e como compensador de reativos, a máquina síncrona pode atuar nos três fatores de potência: atrasado, em fase e adiantado. Estruturalmente, as máquinas síncronas possuem polos lisos, quando se utilizam como geradores em alta velocidade, com baixo número de polos, e comparando-se o seu comprimento axial com o seu diâmetro, observa-se que o seu diâmetro é menor do que o seu comprimento. Ou máquinas de polos salientes, máquinas para baixa velocidade, normalmente geradores, alto número de polos, largo diâmetro, em comparação com o eixo axial, que é mais curto. Passamos a rever alguns conceitos que nós já estudamos e serão essenciais para o entendimento da máquina síncrona. O primeiro conceito é a lei de Faraday. A lei de Faraday estabelece a relação entre a variação do fluxo magnético sobre um condutor. Aqui temos então um ímã permanente que está pivotado e com isso ele consegue se movimentar em giro. As suas linhas de campo também se movimentam. Próximo a esse ímã temos uma bobina. E observamos então que o campo magnético atravessa essa bobina, variando a quantidade de linhas a cada instante sobre esta bobina. Isso é suficiente para que aconteça a geração de tensão, de diferença de potencial ou de força eletromotriz sobre as pontas desta bobina. E isto é a forma prática da lei de Faraday. A lei de Faraday define que a variação do fluxo magnético no tempo, ou a variação temporal do fluxo magnético, produz uma força eletromotriz. Se nós adotarmos a convenção do receptor, vamos verificar que as tensões são adiantadas de 90 graus elétricos dos fluxos magnéticos que geram essa tensão. E aqui na figura podemos verificar uma desincronização entre a tensão, ou a força eletromotriz, e o fluxo magnético. Essa desincronização é para ressaltar a ideia de que estamos trabalhando com a convenção de receptor, ou seja, a tensão aqui mostrada está a 90 graus na frente do fluxo magnético. Outro conceito fundamental é o conceito de campo girante. O campo girante é um dos fundamentos das máquinas de corrente alternada, tanto síncronas quanto assíncronas. Tomando uma máquina trifásica, temos uma distribuição entre as três fases, alimentando as bobinas da máquina, que estão também na proporção do número de polos da mesma. O número de polos e a frequência definem a velocidade do campo girante. A distribuição espacial da máquina é uma distribuição senoidal. A alimentação da máquina também é uma alimentação de distribuição senoidal temporal. Então temos duas distribuições senoidais. Uma espacial, que é feita na máquina, na sua estrutura. No caso da máquina síncrona,
no estator, que é a armadura, e a sua alimentação é feita através de correntes que variam senoidalmente ou cossenoidalmente no tempo. No caso de 3 fases, o conjunto das fases estão defasadas 120 graus elétricos. Quando uma corrente percorre uma bobina, cria na mesma uma força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz cria um fluxo magnético. A interação da distribuição espacial desse fluxo magnético na máquina síncrona e também na dependência da variação temporal senoidal ou cossenoidal cria sobre cada conjunto de bobina variações do fluxo magnético. Estas variações se interagem, formando um campo variante resultante. Este campo variante resultante é semelhante a um campo vetorial ou a um vetor que varia sobre a máquina, que gira sobre a estrutura da máquina, sobre a armadura da máquina. Este é o campo girante. No esquema podemos observar as bobinas do estator, na qual está a armadura, com aumento e diminuição do número de linhas. Este aumento e diminuição do número de linhas do fluxo magnético é devido à corrente que varia no tempo, senoidal ou cossenoidalmente. Sua posição e a forma como está distribuída também tem uma forma senoidal no espaço. Estas duas interações resultam num único vetor, um vetor que gira sobre a estrutura da máquina. É o campo girante. Uma vez que interagem sobre o campo da máquina, que é o rotor, arrasta o rotor consigo. Isto no caso de um motor síncrono. No caso de um gerador síncrono, a variação da posição do fluxo de maneira rotativa, ou seja, senoidal, cria na armadura fluxos magnéticos e forças magnetomotrizes senoidais e defasadas 120 graus elétricos, no caso de uma estrutura trifásica. A teoria que nos leva ao entendimento das máquinas síncronas passa pela lei de Ampère, em que a integral de caminho fechado da intensidade de campo magnético produto escalar dl é igual à corrente que é envolvida pelo circuito, que também gera a força magnetomotriz, com a unidade dada em amperes-piras. De modo geral, nós temos que a força magnetomotriz é igual a HL, que é igual a B, que é a densidade de linhas de campo da indução magnética, vezes o comprimento do circuito L dividido pela permeabilidade magnética. O B gera exatamente, quando aplicado sobre uma área, que é a indução magnética sobre uma área, gera o fluxo magnético, sendo essa área a área das espiras. E ainda podemos recordar o ciclo de histerese dos sistemas magnéticos, em que nós temos no eixo das ordenadas um vetor de indução magnética, ou densidade de linhas de campo, e no eixo das abscissas o vetor intensidade de campo magnético. De forma que, aumentando a corrente elétrica, aumenta-se a intensidade, aumenta-se com isso o número de linhas de campo, e diminuindo-se a corrente elétrica, diminui-se a intensidade, só que o retorno não é pelo mesmo caminho em si. Então, o ciclo de histerese, que é normalmente estudado por nós. Um detalhe importante são os níveis de saturação. Chega um ponto no ciclo de histerese que não adianta colocarmos mais corrente no circuito, ou seja, aumentarmos a intensidade de campo magnético, que o efeito que produzirá não será positivo para o sistema. É a saturação, o limite da saturação. Na questão dos geradores, nós já discutimos que a maior parte dos geradores de corrente alternada é constituído por máquinas síncronas. As máquinas de polos salientes são muito utilizadas em hidrogeradores de mais baixa velocidade e um elevado número de polos. Essas máquinas são acionadas por turbinas, normalmente turbinas Francis, Pelton ou Kaplan. Já na área de termogeração se usam máquinas de polos lisos. São máquinas de 2 ou 4 polos, rodando a 3.600 ou 1.800 rotações por minuto, respectivamente. São máquinas utilizadas em sistemas de termogeração e mesmo em geração nuclear. No sistema de geração térmica, temos que a água é enviada para uma caldeira, e esta caldeira é aquecida, conforme já descrevemos, através dos elementos de energia fóssil ou energia nuclear, gerando um vapor em alta pressão. Este vapor em alta pressão é canalizado para a turbina, sobre as pás das turbinas, que se regulam
a velocidade, tentando manter a velocidade constante. Esta turbina está conectada ao eixo do gerador síncrono. Após a utilização do vapor sob pressão, o mesmo é desviado para um sistema de condensamento, o condensador. O condensador tem a possibilidade de entrar com água gelada, com água fria, resfriando o vapor, que é depois reenviado pela bomba para o sistema da caldeira, fechando o ciclo da máquina. Vamos fazer um resumo do que temos até aqui. A máquina síncrona, ou as máquinas síncronas, são um tipo de máquina de corrente alternada, possuem armadura presente no estator e o campo no rotor, o que é o oposto de uma máquina de corrente contínua. O campo é alimentado em corrente contínua ou tem-se no campo ímãs permanente magnéticos, para poderem gerar campo estacionário. Funcionam com os 3 fatores de potência, bastando apenas controlar a corrente de campo, e aí então podemos trabalhar com ele em atrasado, em fase ou adiantado, isso em relação ao fator de potência. As máquinas síncronas podem atuar como gerador, como motor ou como compensador de reativos. Existem basicamente, em termos estruturais, 2 tipos. A máquina síncrona de polos lisos, que pode trabalhar em alta velocidade, com baixo número de polos, e a sua relação do diâmetro com o seu eixo, o eixo é bem mais longo do que o seu diâmetro. São máquinas compridas. E as máquinas de polos salientes, que trabalham em baixa velocidade, com alto número de polos, e têm um diâmetro muito mais largo do que o seu comprimento axial. Quando nós começarmos a nossa análise das máquinas síncronas, nós vamos considerar as mesmas sendo máquinas ideais. O que é uma máquina ideal? Uma máquina ideal é aquela em que as perdas mecânicas são nulas, ou seja, as perdas devido a atrito ou mesmo amortecimento não são consideradas. E também são nulas as perdas elétricas, as perdas no cobre, as perdas no ferro, perdas por Foucault são nulas, não são consideradas. Também não são consideradas os efeitos de fluxo magnético deformado nas ranhuras da máquina, nos dentes das ranhuras das máquinas, é considerado desprezível. Também a máquina é considerada sem dispersão magnética, ou seja, o fluxo de dispersão é desconsiderado, e também sem saturação magnética, o que leva a entender a máquina como sendo uma máquina linear, uma máquina magnética linear, o que nos permite utilizar o teorema da superposição. Outro detalhe importante é que uma máquina ideal ela não responde a efeitos térmicos. Vamos reforçar nosso conhecimento com um esquema. É muito importante esse conhecimento para que a gente possa avançar sem tropeços no futuro. Então a máquina síncrona ideal ela é sem saturação magnética. Ou seja, nós não temos problemas com o fluxo de dispersão, nem com a saturação devido à curva de esterese, nem com problemas devidos à não linearidade magnética da máquina. Por isso, podemos considerar a magnetização como sendo linear. Uma vez que consideramos a magnetização linear ou qualquer sistema linear, podemos aplicar o princípio da superposição. O princípio da superposição, como nós podemos recordar, se nós temos um sistema ou uma planta e entramos com uma entrada, a saída será relativo à ação dessa planta na entrada. Assim, se temos uma planta de nome G, uma entrada U1, teremos como resposta Y1. Nesta mesma planta G, se entrarmos com um sinal U2, teremos como resposta Y2. Só que agora, se entrarmos nesta mesma planta G com o sinal U1 mais U2, teremos como resposta, devido ao princípio da superposição, a soma do sinal Y1 mais Y2. Consequentemente, o que resulta nesta relação? Resulta que a força magnetomotriz e o fluxo são lineares. Vale o que nós chamamos, entre aspas, de lei de Ohm do magnetismo.
Lembrando que o fluxo é igual à integral de superfície de B produto escalar ds. E a força magnetomotriz é igual à integral fechada de linha de H produto escalar dl. A força magnetomotriz é dada em ampere-espira, já o fluxo é dado em Weber. E agora nós estamos prontos para introduzir um conceito importante na geração de energia, que é o conceito do barramento infinito. O barramento infinito é a estrutura elétrica na qual todo o sistema elétrico está interconectado. Diversos geradores e diversas cargas consumidoras. E aqui então nós podemos colocar ou retirar geradores, colocar ou retirar consumidores. E no barramento infinito não há alteração de tensão e frequência quando se coloca mais geradores ou se retira geradores, ou quando se coloca ou se retira carga. A robustez da estrutura elétrica é plenamente garantida no barramento infinito. É muito similar às cargas que nós conectamos nas tomadas ou quando acendemos uma lâmpada dentro de uma sala. Não há alteração da tensão e da frequência na estrutura que está alimentando o sistema. Isto é devido ao conceito do barramento infinito. Nosso próximo passo é adentrarmos no entendimento do funcionamento da máquina síncrona, em que identificaremos as fases da armadura e também a sua interação com o campo, as forças magnetomotrizes que são formadas no campo e na armadura e como elas interagem e como elas criam torque e como também criam força magnetomotriz e força eletromotriz. E introduziremos a teoria dos eixos DQ, o eixo direto e eixo em quadratura, e faremos a análise da máquina no modo de compensador de reativos, no modo gerador e no modo motor. Faremos tudo isso na próxima videoaula.